A paz do Senhor, meus amados irmãos do curso de Teologia Modular. Nós vamos dar início aqui, nós vamos falar, como eu sempre tenho falado para vocês, prometido, vamos analisar alguns textos bíblicos, fazer um comentário, um breve comentário sobre eles, e também depois vamos falar sobre as linhas escatológicas. Hoje, agora, então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a linha escatológica, para nós já adentrarmos e finalizarmos essa linha que nós estamos falando, que é o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É a linha defendida pelas Assembleias de Deus e a grande maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, e uma mínima, mas muito mínima, talvez, alguma igreja reformada. A igreja reformada que nós conhecemos e podemos falar com toda certeza que segue a linha dispensacionalista, é só uma que nós temos a total certeza, e não fica aqui no Brasil, que é uma igreja que fica nos Estados Unidos, e que é uma igreja chamada Comunidade da Graça, que é dirigida por John MacArthur. John MacArthur é um dos exegetas, um dos biblistas, teólogos mais competentes e mais ortodoxos do mundo. E ele é defensor, ele e a sua igreja é defensor da linha do dispensacionalismo. E ele é cessacionista, ele é como os reformados, ele não crê na atualidade dos dons, é um total reformado, ele é calvinista, porém dispensacionalista. Que nós podemos falar de certeza absoluta sobre um reformado que pensa na linha escatológica dispensacionalista, é só ele. Inclusive, aqui no Brasil, é a única editora que lança livros quando se trata de escatologia de John MacArthur, é a CPAD, porque as demais não têm a linha dispensacionalista. As editoras que são de cunho batista, as que são de cunho presbiteriano e as que são de cunhos reformados no geral, geralmente ou elas são pré-milenistas ou amilenistas. Então, os livros de John MacArthur, a única que é dispensacionalista que é a pentecostal, que é a Assembleia de Deus, que é a CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E o John MacArthur tem uns 3 ou 4 livros que trata desse assunto do dispensacionalismo, no que ele defende, a sua igreja defende, que as Assembleias de Deus aqui no Brasil também defende, e no mundo todo, essa Assembleia de Deus, a grande maioria dos pentecostais no mundo defende essa linha. Então nós vamos finalizar ela. Primeiro, porque tem um nome dispensacionalista, ou dispensacionalismo. Primeiro, porque ela crê na dispensação. O que é uma dispensação? É um período de tempo determinado por Deus, onde Deus se revela de uma certa forma, de uma maneira. E isso Deus vai se revelando gradativamente, se aproximando com a sua revelação, até chegar ao ponto máximo da sua revelação, que é a graça, que igual nós estamos vivendo, que é a penúltima dispensação, onde Deus se revelou totalmente, e esplendorosamente em Cristo Jesus. Então isso é o dispensacionalismo. Então, sobre a primeira questão que nós podemos olhar, é que a dispensação, então, ela crê em 7 dispensações, 7 períodos da história da humanidade. E esse período da história da humanidade, ele vai olhar como que são esses períodos na linha dispensacionalismo, que teve um período chamado período da inocência, a dispensação da inocência, quando o homem estava sem pecado, tanto ele, Adão e Eva, estavam no Éden, não tinha pecado, então eram completamente inocentes, então chama dispensação da inocência. A partir do momento pecados, que eles tomam conhecimento do seu pecado, do seu erro, que se esconde, que faz folhas para se coser, para costurar, por sua frente, vê a sua nudez, vê a calamidade que eles estavam agora escondendo de Deus. Adão até pôs a culpa no próprio Deus,
né, do que ele estava passando, que isso que o pecado faz conosco, né, ele nos afasta de Deus e ainda nós queremos achar um culpado. Talvez seja mais fácil de que reconhecer a nossa própria culpa, o nosso próprio erro, né, a nossa própria decadência. Então, é isso que Adão fez. Então, essa dispensação chama de dispensação da consciência. O homem agora é consciente do seu pecado. É consciente que ele é pecador, que ele é caído, que ele está distanciado, que ele está longe de Deus. A terceira dispensação é a dispensação agora do governo humano. O homem se reuniu, o homem está na terra, o homem está agora nesse governo humano e ela é muito atual para nós olharmos na Bíblia como Nimrod. Ele quer falar, ou seja, o governo humano sem o auxílio de Deus, ele sempre vai chegar à bancarrota, ele sempre vai chegar ao fracasso. Porque a própria Bíblia vai falar em Provérbios que cabe ao homem fazer planos, mas a palavra final vem de Deus. Nimrod, ele teve um plano, né, de descumprir o que Deus tinha determinado e fazer ali a torre chamada Babel. Essa palavra Babel significa confusão. Então, tudo se culmina numa confusão. O governo humano, quando esse governo não é regido por Deus, não é regido pelo céu, quando não está regido pelo governo de Deus. Por isso que Jesus falou, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o seu reino, ou seja, o seu governo. Se o governo de Deus não estiver, então, o homem vai chegar à bancarrota, como foi a caso da Torre de Babel. Então, essa terceira dispensação, que é a dispensação aí do governo humano. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, como Deus já começa a chamar agora homens para um propósito específico. Como ele chamou Abraão de amigo, e em Abraão deu-se início à nação do que Deus escolheu, a nação do que Deus ali falou que ia levar o seu nome, ia levar as suas leis, ia levar o seu conhecimento. Através dessa nação, Deus se revelaria tanto para o próprio Israel como para todo mundo. Eles iam ver Deus através dessa nação. Essa dispensação, então, chama de dispensação patriarcal. Começa em Abraão, aí continua em Isaac, Jacó, e ela termina em José. A quinta dispensação é a dispensação da lei, aonde Deus estabelece agora as suas leis, o seu domínio, ou seja, o homem agora seguindo a sua constituição, legalmente, como Deus agora exigiu para que eles fossem uma nação constituída, mas uma nação legalmente pronta para viver em sociedade seguindo os padrões de Deus, uma nação teocêntrica, onde Deus seria o centro. Deus dá ordens de todas as coisas, sobre animais, sobre os homens, sobre o estrangeiro, aqueles que não, sobre os pobres, sobre ricos, sobre o culto, a vida religiosa. Ou seja, Deus estabelece leis para todos, para que o homem viesse viver e viesse viver através do seu governo, que o seu governo estaria na lei, estaria no seu código, onde Moisés ele descreve claramente as leis, ele pontua as leis, ele relembra a lei. E assim Israel agora é essa nação dirigida legalmente. Então essa quinta dispensação é a dispensação da lei. A sexta dispensação, e que nós podemos falar é a maior, a que Deus se revelou mais prontamente, é a dispensação da graça. Agora Deus chega até nós, Deus vai se aproximando, se aproxima do homem da lei, aproxima-se agora Deus vem aqui. Tanto é que Jesus é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Agora Deus no nosso meio, né? Jesus foi, o Espírito Santo veio habitar em nós, veio fazer nós do seu templo, né? Nós agora do tabernáculo de Deus. Então a dispensação da graça é onde Deus está presente conosco, anda conosco, vai e vem, dirige os nossos passos. Então essa culmina agora na maior dispensação. E a última dispensação é chamada dispensação milenial, o reino de Cristo na terra. Quando Jesus veio, ele não veio como rei da terra, ele veio agora como rei dos reis, senhor dos senhores, governa a igreja, mas agora ele vai governar todo mundo, toda a terra, né? O mundo todo. Então, continuando, né? Nós vamos ver quando Cristo vai reinar sobre toda a terra, agora como rei, e vai reinar aqui nesse mundo. Ele veio aqui, reina na igreja, e agora vai reinar sobre o mundo como Senhor. Todos vão reconhecer o seu governo, a sua glória, inclusive os judeus, né, que os rejeitaram. Jesus falou no Evangelho de João, né, João fala, ele veio para os seus e os seus não receberam.
Mas a todos quanto receberam, deu o poder de ser feitos filhos de Deus, que foi o caso dos judeus que receberam dos gentios, que é a igreja, e agora ele virá agora para reinar. Os judeus vão ali aceitar o seu governo, vão reconhecer isso a partir ali nós podemos ver de Zacarias, no capítulo 3, versículo 6, onde ele fala que feridas são essas, né? Isso nós estamos defendendo, então, a linha que as Assembleias de Deus defendem, o dispensacionalismo. E Cristo vai falar para eles, essas são as feridas que eu feri nas casas dos meus amigos, né? A casa dos judeus, que Jesus também é judeu, né? Da tribo de Judá, é o único sumo sacerdote, né? Vivo e vivo eternamente, e é da tribo de Judá, pela ordem de Melquisedeque, que vai reinar agora, aonde ele vai cumprir então os seus requisitos como sacerdote, profeta e rei. E vai ser exatamente nesse reino milenial. Então, esse é a defesa maior do dispensacionalismo, né, para que vocês venham entender. O dispensacionalismo também, ela, como eu já te falei, ela tem duas voltas: o dispensacionalismo histórico, aquela que vem principalmente da Bíblia de Estudo Anotada de Scofield, né, que ela vem trazendo essas questões do qual nós já conhecemos, né? E o dispensacionalismo progressista, aquelas que eles progrediam, viu que algumas coisas não batiam, que não estava muito de acordo com as escrituras, mas só através de especulações ou de uma teologia sem uma fundamentação bíblica. Então agora entraram mais para fundamentar mais escrituristicamente, é dispensacionalismo progressista, né, que ele já tem uma visão diferente. Entre o histórico progressista, as Assembleias de Deus tem os dois. Tem um grupo dentro das Assembleias de Deus, que ainda é a maior parte deles, que são históricos. E geralmente esse maior grupo histórico são aquelas pessoas que nunca passaram por academias, que nunca se desenvolveram academicamente um estudo mais aprofundado sobre o livro sobre escatologia, os livros do Apocalipse e os demais livros da Bíblia que trazem um assunto escatológico. Já os que defendem a dispensacionalismo progressista já são os teólogos, aqueles que estão estudando, aqueles que passaram por um seminário, ou estão passando por um seminário, aqueles que querem entender mais e que querem pontuar mais biblicamente. Então tem algumas divisões entre um e o outro. Mas a que é mais contundente é a respeito da grande tribulação. A respeito da grande tribulação, o histórico, ele vai olhar e vai falar que aquelas pessoas que ficaram aqui na grande tribulação, principalmente os crentes, aquelas pessoas que, né, não deram valor na sua vida cristã e que Jesus arrebata a sua igreja, que eles ficaram, eles vão ter uma segunda chance, e essa segunda chance vai se dar a partir que eles vão negar, né, o anticristo, negar de receber a marca do anticristo, e assim eles vão estar se entregando a Deus nesse período. Porém, não acham defesa escriturística para isso, apenas uma defesa teológica. Já o dispensacionalismo progressista olhou para isso, né, os estudiosos já dentro das assembleias pensam, não, isso não está certo, porque a Bíblia mostra um arrebatamento, não mostra outro arrebatamento, não mostra outro, mostra uma noiva, essa noiva chama igreja, aí Jesus vem buscar a igreja, e a Bíblia não mostra que ele vem uma, duas, três vezes buscar a igreja, ele vem uma única vez buscar essa igreja, e a partir desse buscar, ele vai... Então, esse período da grande tribulação é o período do juízo de Deus. Aí, passando o período da grande tribulação, adentrando o período do milênio, aí sim, aquelas nações que ficaram ali unidas com Israel, que não também nem conhecem o evangelho, nem conheceram, não foi os que ficaram, crentes que ficaram, mas que não tiveram a oportunidade de conhecer o evangelho, que vão entrar no milênio, onde Cristo vai reinar, que eles vão ter a oportunidade, tanto Israel como essas nações, agora Cristo reinando, a graça está novamente. O período da grande tribulação não é um período de salvação, mas um período de juízo. E aqueles que eram crentes aqui, mas que andaram na vida dissoluta, que não foram arrebatados, esses já estão condenados aqui, e pegam vários textos aí bíblicos, e talvez o principal deles
está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, todo o capítulo, né, que vai mostrar, principalmente nos versículos 10, 11, 12, vai mostrar que Deus que vai enviar para esses a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Se Deus, que a Bíblia diz, agir, ninguém impedirá, e esses que não amaram a verdade, Deus vai mandar para eles a operação do erro e vai endurecer o coração deles, como Deus já fez com Faraó, como juízo. Então para esses já não tem mais, já não resta mais sacrifício, como diz lá na Epístola aos Hebreus. Não resta mais sacrifício para eles, porque eles não se renderam a Cristo, eles viveram uma vida pecaminosa e agora estão condenados. Então essa é a defesa do dispensacionalismo progressista, olhando mais biblicamente, escrituristicamente, né? Pensando mais teologicamente e escrituristicamente para trazer uma melhor elucidação, uma melhor explicação. Então, penso que os irmãos aí vai estar pensando conosco, né? Olhando sobre isso. O meu interesse não é que você defende uma nem outra, mas é que você venha pensar biblicamente, né? O meu interesse não é que você venha tomar uma posição, mas o que o professor fulano ou ciclano pensa? Não, eu quero que você analise biblicamente e estruture o seu pensamento na Bíblia, naquilo que a palavra de Deus diz. E você vai procurar se estudar, se esforçar sobre isso, para chegar a uma conclusão, ali para que você tenha uma defesa escatológica bíblica e segura. Né? Não por aquilo porque alguém falou, alguém deixou de falar, mas bíblica e segura. Lógico que nós precisamos de professores, precisamos de mestres, mas nem sempre os professores e mestres eles vão acertar sempre. Eles podem até acertar muito, mas o que não contém erro é a palavra de Deus. E é com ela que nós temos que nos basear e ficarmos, porque ela é infalível e ela é inerrante. Bom, então vamos agora para a questão do arrebatamento sobre a linha dispensacionalista. Para os dispensacionalistas, né, que é defendido pelas Assembleias de Deus, e pela maioria dos pentecostais e neopentecostais, tem uma distinção entre arrebatamento e volta de Cristo. Não são a mesma coisa. Já para, por exemplo, o pré-milenista e o amilenista, o arrebatamento e a volta de Cristo vai acontecer em uma única vez, em um único estágio. Como vocês já sabem, já conhecem isso. Para o dispensacionalista, tanto histórico como progressista, não. Para eles, arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus em glória é outra coisa. Como que se dá isso? Primeiro eles vão falar que arrebatamento é um ato secreto. É um ato rápido, é num abrir e fechar de olhos. E esse ato secreto que os mortos ressuscitam primeiro e os vivos são transformados, a Bíblia fala que é num abrir e fechar de olhos, isso é num momento. Num abrir e fechar de olhos, e esse é um ato para a igreja, tanto para os que já morreram em Cristo, quanto para os que estão vivos. Esse é um ato onde que Cristo vem buscar a sua igreja. Então, primeiramente, para nós entendermos isso, é essa ressurreição, né, dos mortos em Cristo e a ressurreição e a transformação dos vivos. Isso chama arrebatamento. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber, a não ser a própria igreja. Então, e Cristo não vai pisar na terra, vai vir nos ares, mas o único que terá acesso a essa visão, a essa audição do alarido, da voz de arcanjo nesse arrebatamento é a igreja. E a partir desse momento a igreja vai para bodas do Cordeiro, né? E a sua volta vai dar exatamente agora no final da grande tribulação. Uma vez que a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação, o juízo de Deus sobre a impiedade. Depois desse período da grande tribulação aí que Cristo vem. Aí Cristo ele vem em glória. Então, para que vocês entendam como que se define isso teologicamente. Teologicamente, na visão dispensacionalista, é arrebatamento e revelação em glória. Arrebatamento, que é a palavra arpazo, que tirado com velocidade, é um rapto.
é raptado com velocidade onde ninguém vai ver. Já revelação, o nome já está falando, aquilo que está sendo revelado, está sendo mostrado, está sendo agora para que a Bíblia fala que todo olho o verá. Então, há essa diferença. O arrebatamento é para a igreja, tanto para os que morreram em Cristo como para os que estão vivos, e a volta é para todos. Todos vão ver Jesus, tanto os que vão entrar no milênio, quanto aqueles que não vão entrar no milênio, uns para serem salvos e outros para serem condenados, mas todo o olho o verá. Isso então chama revelação em glória. Então há essa distinção entre arrebatamento e volta de Jesus. Esses dois estágios no pensamento dispensacionalista. Qual a única visão teológica que defende essas duas, arrebatamento e revelação? Só o dispensacionalismo. Nenhuma outra defende, nem o pré-milenista, nem o amilenista, nem o pós-milenista. Eles não defendem. A próxima nós vamos defender o pós-milenismo, né, que vocês vão entender mais o que é o pós-milenismo. Então, essas são o que são defendidos pelos dispensacionalistas, que são esses dois estágios de chamada, então, volta de Jesus. A primeira é uma volta para a igreja, que Jesus vem ter as mãos, chamado arrebatamento, onde apenas a igreja vai ter acesso e ninguém vai ver. E a segunda é a revelação em glória, ou seja, Cristo vai vir agora que todo o olho o verá. E dará-se, a partir desse momento, dá-se a entrada no milênio, né, no reino milenial de Cristo. Então, para que vocês possam entender esses dois estágios do pensamento dispensacionalismo, a distinção entre arrebatamento e volta visível de Cristo. Arrebatamento e revelação em glória. Se você for falar teologicamente, é arrebatamento e revelação em glória. Porque um é tirado com velocidade, o outro é uma revelação para que todo olho verá Jesus indo com poder e grande glória. Então, esse é o pensamento, né, e a linha defendida pelos pentecostais, né, a grande maioria dos pentecostais, e os neopentecostais, a sua grande maioria. Mas existe uma pequena parcela, principalmente de neopentecostais, que são pré-milenistas ou amilenistas. É bom que nós lembramos. É pequenos, mas existem. Né, algumas igrejas que são neopentecostais, mas que elas defendem ou o pré-milenismo ou o amilenismo. Né, mas a grande maioria são dispensacionalistas, seguir o pensamento pentecostal, né, de interpretação sobre o tempo do fim e o fim dos tempos. Então, são os livros. Agora eu vou apresentar alguns livros para vocês que vocês vão poder ali fazer a sua defesa. Bom, então, para nós darmos continuidade, eu quero apresentar algumas defesas bíblicas para vocês. Primeiro eu quero apresentar dois livros que defendem o dispensacionalismo. O primeiro é esse aqui, As Grandes Doutrinas da Bíblia. A partir da página 315, esse escritor, que é um grande escritor pentecostal, um grande teólogo, é um dos mais respeitados, que é chamado Raimundo de Oliveira. Ele já dorme em Cristo. Escreveu vários livros e um deles é esse aqui, As Grandes Doutrinas da Bíblia. Ele fala, e uma das doutrinas que ele defende é a escatologia. E sobre a escatologia, claro, é o dispensacionalismo, né, que nós estamos falando. Então, é um livro muito bom. Todas as partes doutrinárias são excelentes desse livro. É um livro excelente, muito que recomendo para todos os estudantes da Bíblia, seja ele pentecostal ou não. É um grande estudioso das Escrituras, é um mestre mesmo, e vale a pena ler esse livro. Mas na parte escatológica, a partir da página 315, ele vai defender sobre o dispensacionalismo. O outro também que vai defender sobre o dispensacionalismo é esse aqui, outro grande escritor pentecostal que nós temos, talvez um dos maiores que nós já tivemos aqui no Brasil, Antônio Gilberto, também já dorme em Cristo Jesus. Chama O Calendário da Profecia, né, que vem aqui, o Conhecendo o Fim dos Tempos e o Tempo do Fim. Então ele também vai defender a linha dispensacionalista.
a partir, não é que ele vai fazer essa grande defesa, que ele vai marcando aqui, essa ampulheta aqui, vai mostrando aqui o tempo, né? Onde ele vai falar o calendário da profecia, né? Conhecendo o fim dos tempos e o tempo do fim. Aqui nós temos também outro livro do Annett Hockman, que, né, esse aqui é um livro também, A Bíblia e o Futuro. Esse aqui é um livro, né, ele é um presbiteriano, né, reformado, e ele defende o amilenismo, né, A Bíblia e o Futuro, né, outro grande escritor, escreve com muita clareza, com muita propriedade, e defende aqui o amilenismo. O outro livro que eu quero apresentar para vocês, eu não estou com ele aqui em mãos, tem ele na biblioteca, nós temos ele aqui na biblioteca, eu e minha esposa, nós temos aqui, graças a Deus, e ela é uma amante da leitura, né, como vocês sabem, eu já falei para vocês, amante da Bíblia, sabe, grande leitura. E nós temos aqui, não estou com ele aqui em mãos, mas ele é do Millard Erickson, mesmo que nós usamos aqui só porque é a teologia sistemática do Millard Erickson. Esse livro aqui, o Millard Erickson, ele defende as 4 linhas teológicas sem defender nenhum. Ele expõe as 4 linhas, inclusive ele mostra as qualidades e o defeito dela toda. Inclusive a que ele defende, que é o pré-milenismo, que ele é batista, e ele defende o mas na teologia sistemática dele, aí não, ele faz a defesa do pré-milenismo. É outro livro que eu recomendo. Recomendo toda a teologia sistemática do Millard Erickson, mas como nós estamos falando de escatologia, você pode, né, estar adquirindo a teologia sistemática do Millard Erickson, para você então vai ter assim, essas grandes defesas do amilenismo, do Millard Erickson com a sua teologia sistemática do pré-milenismo, né, Raimundo de Oliveira, Antônio Gilberto com o dispensacionalismo. Aí talvez você esteja perguntando, e o pós-milenismo? Qual livro que eu vou adquirir? O pós-milenismo, para nós acharmos livros aqui no Brasil que defende ele, é só nas editoras católicas. A editora Vozes, né? na editora Paulinas, ou Paulus, ou a editora Ave Maria. Esses nós vamos ver os livros da escatologia, do qual a Igreja Católica Romana aqui no Brasil defende o pós-milenismo. Eu não tenho nenhum deles em mãos, né? Não tenho nenhum deles aqui presente, mas eles inclusive têm um livro chamado Apocalipse mesmo, então eles vão defender o pós-milenismo. Então está aí os livros para que vocês possam ler, e está nessas 4 linhas de defesa, né, do pensamento escatológico, que hoje são as 4 linhas de pensamento escatológico que está mais difundido no mundo, né, e são defesas bíblicas, né? Nós estamos vendo aqui defesas bíblicas, coerentes. Lógico que tem aqueles que são mais bíblicos, né, que não fica com nenhum tipo de especulação, que é totalmente escriturístico e vai ficar com a Bíblia. Então são os livros que eu recomendo, né, para você que é estudante, né, de teologia e quer se aprofundar nessa parte da escatologia. Deus te abençoe, e nós vamos agora para o nosso próximo vídeo, como prometido, falar de mais uma passagem bíblica. Deus te abençoe e até a próxima aula.